Continuando esse estudo, baseado no texto do Maurice Roberts, O Perigo de Tornar-se Fatigado na Batalha, nós vimos em 2 vídeos anteriores que existe um tipo de cansaço espiritual e que o autor dá algumas razões e nós fizemos algumas reflexões. E que isso acontece de modo que muitos evangélicos estão como que conformados com o espírito de nossa época. Aqui me traz uma ilustração, me vem uma ilustração, que alguém já citou, que diz que um médico, um exemplo de um médico legista, um médico que trabalha com todo tipo de situação, né, de pessoas mortas. Então, no caso, imagine um estudante inicial, de experiência inicial na medicina, trabalhando nessa área, que os primeiros casos, né, de aplicação do seu trabalho na medicina legista, ele se depara com situações terríveis de podridão, de mau cheiro, de aspecto terrível. Isso, de certa forma, com o tempo vai chocando o início do seu tempo, ele vai ficando como que chocado com aquelas situações, né? Muitas vezes querendo se retirar, muitas vezes questionando se está na profissão correta, né? Está passando por certas situações terríveis, né? De estado de putrefação, ou decapitação, ou qualquer coisa desse tipo. E essa ilustração serve para dizer o seguinte, que apesar de ser uma profissão tão difícil, principalmente para quem não tem a qualificação, né, para quem não tem esse dom, esse talento de suportar isso, essas pessoas com o tempo elas vão adquirindo resistência, elas vão adquirindo uma certa, como é que eu posso dizer, elas vão se acostumando com aquela situação e não vão sentindo incômodo como sentia no início. Então, essas pessoas, elas podem, no primeiro momento, se incomodar e no segundo momento ela já não precisa usar máscara, ela já não se incomoda com certos cheiros, ela não se incomoda com certas situações. E assim eles vão se conformando, adaptando seu intelecto, adaptando suas emoções. E isso, de certa forma, é uma ilustração para a igreja hoje, que ela vai vendo tantas situações terríveis, situações difíceis, e ao mesmo tempo ela vai lentamente, imperceptivelmente, elas vão se conformando ao que os teólogos chamam de o espírito dessa época. As pessoas vão se conformando, se adaptando ao espírito dessa época. Então, as coisas vão acontecendo de um modo que muitos vão ou se cansando, ou se acostumando, ou se conformando. E essa série é exatamente para refletir sobre isso. E aqui, continuando o parágrafo, ele diz o seguinte, que a visão que alguns tinham há apenas alguns anos atrás não foi compreendida. Ou seja, muitos grupos evangélicos, antes da virada do milênio, ou eles tinham uma perspectiva, uma visão de estratégia missionária para que a igreja pudesse crescer, influenciar, resgatar a ortodoxia, buscar mais o poder de Deus e influenciar a sociedade. E por outro lado, muitas visões ali, nós sabemos que, principalmente próximo da virada do milênio, muitas visões eram de modo escatológico, pessimista.
de modo a uma expectativa terrível da virada do milênio, e que não aconteceu. Né? Do senso comum, era do senso comum, antes do ano 2000, que o mundo, quando chegasse ao ano 2000, passaria por transformações terríveis, apocalípticas. Então, eram basicamente essas duas visões. E essas duas visões ainda são predominantes hoje. Há uma linha de perspectiva mais tribulacionista, que apesar de estarmos em 2022, mas muitos sentem aquela sensação da virada do milênio, que há sinais do fim, e aí, conforme todo arcabouço, todo edifício escatológico, teológico, as pessoas vão se tornando mais ligadas a esses ensinamentos de expectativas de dias piores. E também há outros que alimentam aquela expectativa mais do dever, das missões, o dever missionário, né? De avançar, de evangelizar e fazer com que a igreja cresça, com que a igreja busque, né, resgatar seus valores doutrinários, buscar, como disse o próprio autor anteriormente, né, a saúde, né, da igreja, no caso, buscar mais o poder espiritual e também influenciar positivamente a sociedade. E ele destacando isso, dizendo que alguns eles anos atrás, eles não compreenderam exatamente essa direção que a igreja estava caminhando, isso por volta do ano 2000. E para aqueles que estavam esperando algo positivo, a miragem se tornou um poço de águas. Ou melhor dizendo, a miragem não se tornou um poço de águas. Ou seja, era apenas miragem, não era água. Independente da expectativa que se aguardava para a virada do milênio, a miragem não se tornou um poço de águas. Ou seja, o que se esperava não se concretizou, não era a realidade. As promessas de Deus estão aparentemente em divergências com suas providências. Aqui a gente pode destacar, fazendo uma reflexão, que as promessas de Deus, isso aqui serve para quase tudo, né? Para o nosso entendimento desse estudo. E também para a sua meditação, para a sua vida cristã, para a sua vida de fé. Você não pode nunca perder isso de vista, que são as promessas de Deus. A partir do momento que a igreja não perde o seu olhar para as promessas de Deus, a partir do momento que a igreja ela não perde aquele ponto de referência principal que direciona, que dá o norte à igreja, que são as promessas de Deus, essas pessoas entenderão que aconteça o que acontecer, independente das circunstâncias, nunca as promessas de Deus estarão em divergência com sua providência. A sua providência sempre vai direcionar as suas promessas. Aparentemente, parece muitas vezes que a providência de Deus nesse caminho é como se ela fosse falha. E ela nunca é falha. Vocês podem fazer estudos à parte sobre providência de Deus, um assunto profundo, um assunto fantástico, um assunto importante para a igreja. E quanto mais nós conhecermos a verdade da providência, mais a gente vai conferir, mais nós vamos conferir que estão alinhadas com suas promessas. Só que aparentemente parece que com as dificuldades das circunstâncias que a igreja passa, as pessoas perdem essa ligação, essa conexão de crer que as promessas de Deus estão relacionadas de forma
que não se pode separar da sua providência. E a sensação, muitas vezes, é que isso se separa. Mas isso é uma sensação falsa. Isso é uma sensação temporária. E cabe àquele que tem fé voltar ao conhecimento correto, ajustar o conhecimento correto e relacionar as promessas de Deus e a sua providência. Ele diz que acontecendo essa aparente divergência entre providência e promessa de Deus, acontece como resultado um desnorteamento, ou seja, as pessoas perdem o norte, as pessoas perdem a direção correta. A direção correta é nunca perder de vista as promessas do Senhor e a sua providência. E como consequência de se afastar disso, acontece um desnorteamento e uma confusão. E essa confusão e esse desnorteamento recaiu sobre a igreja. Existe um sentimento universal que algo está errado. Só que esse sentimento, ele é enganoso. Não existe nada de errado. Deus nunca vai separar as suas promessas de sua providência. E, a partir do momento que individualmente ou coletivamente as pessoas se afastam dessa verdade, acontece que as pessoas vão viver de forma sem direção, desnorteados, confusos e um agravante. Nós estamos envelhecendo. Ou seja, nós estamos passando por nossa história pessoal, nós estamos envelhecendo e nós estamos perdendo o norte e estamos perdendo a clareza da direção. E o que vem no lugar disso, de forma inconveniente, de forma desnecessária, é que nós muitas vezes estamos vivendo isso por conta de não se atentar, não buscar a direção correta, que é não perder de vista as promessas de Deus e a sua providência. Então o que acontece é que a partir do momento que perdemos isso de vista, o principal, a referência principal que devemos nos direcionar e ao mesmo tempo estamos envelhecendo, a sensação é que a luta está muito árdua para nós. E a sensação é que estamos perdendo uma batalha. A sensação é de querer desistir desse campo de batalha. E o Maurício Robson conclui dizendo assim, fazendo uma pergunta. Quando é que seremos capazes de nos retirarmos do cenário de batalha com pelo menos alguma aparência de honra? Quando é? Isso cabe ao cristão individualmente e à igreja coletivamente. Quando é que nós nos sentiremos capazes de nos retirar do cenário de batalha com pelo menos alguma aparência de honra? Nesse sentido, o que ele está querendo dizer é que muitos cristãos, muitos evangelistas, muitos missionários, muitos irmãos que foram levantados no passado, que andaram milhas a mais, que se doaram muito mais do que nossa geração, apesar dos seus conflitos, apesar dos seus obstáculos, eles encerraram a sua carreira de fé na sua velhice ou por martírio com honra. E muitos hoje estão, de certo modo,
afastados ou conformados somente com, talvez, muitos não, mas com alguns conformados com a ortodoxia, mas sem viver o poder de Deus, o poder do Espírito, sem causar impacto e influência na sociedade, perdendo de vista e trazendo uma certa sensação de derrota por erro de cosmovisão, não porque Deus se afastou, mas por erro de cosmovisão, de afastar as promessas de Deus da sua providência, e como resultado, essas pessoas perdem o norte, andam em confusão, estão envelhecendo, se sentem cansadas, e muitos sairão dessa batalha sem legado, sem aparência de honra. Então é por isso que, quando Deus incomoda nosso coração e nossa mente, nosso espírito, para que a gente compartilhe uma verdade que o próprio Espírito Santo deu à igreja em todo momento, em todo tempo, que a providência de Deus é perfeita, cuida de modo especial da sua igreja e nunca é desassociado de suas promessas. Nós, ao nos afastarmos disso, estamos caminhando para morrer sem honra, sem deixar um legado. E Deus, quando levanta esses mestres, cabe a nós proclamá-los, lembrá-los do que foi dito, do que o Espírito Santo ensinou a eles. Pelo menos isso. Porque se a gente não faz isso, as pedras clamarão. Deus levantará até o ímpio para falar o que deveríamos falar e nos acovardamos. No próximo vídeo falaremos um pouco sobre o que ele chama de sonolência espiritual. E a sonolência espiritual, ela é muito sedutora. Fica para o próximo vídeo.